Vamos agora adentrar em quê? Nas patologias do pelo. Vamos entender quais são as patologias e logo em seguida a gente entra com a forma de tratar, né? Como a gente vai tratar essas patologias. Então, a primeira patologia que a gente vê é a pseudofoliculite. Então, a pseudofoliculite, ela normalmente ocorre na barba, tá? Então, a pseudofoliculite, normalmente ela acontece na barba, tá? E é feio, né? É um distúrbio inflamatório crônico, então ele está sempre com aquela irritação, né? Forma manchas com muita facilidade, então fica uma área hipercrômica, crônica, que não tem fim. Então você vai ter pápulas inflamatórias na área, na região da barba dos homens, principalmente em homens de fototipo mais elevados, né? Do fototipo 4 ao fototipo 6, a gente evidencia mais isso, porque são fototipos que têm uma chance maior já, né, de manchar. Então, nos homens, normalmente, a gente encontra na região da barba, né? Já a foliculite são lesões que podem ser agudas, né, que ocorrem com alguns dias, ou crônicas, então tá sempre se reinflamando, né? Tá sempre gerando essa inflamação, como que com a sensação de que não vai ter fim, né? E realmente, se for uma foliculite crônica, ela gera ciclos assim. Então, são o quê? Naquela área ocorreu uma infecção, né? Por uma bactéria que é da família do Staphylococcus. Então, é uma bactéria que inflama aquela região e fica com aspecto purulento, né? Um aspecto de pus. Normalmente acontece também em barbas, no caso de homens, e em caso das mulheres, vem o quê? Em virilha, em axila, tem também em perna, mas não é tanto frequente. Então, o porquê que causa essa foliculite, né? O que gera essa foliculite? Então, normalmente, ela pode ocorrer se a pessoa, existem pessoas que ocorrem espontaneamente, então não existe nenhum fator externo, mas existem fatores externos que facilitam, né, essa foliculite, como, por exemplo, o suor, né, porque tem a proliferação ali de bactérias no suor, tem a depilação por cera, muita gente que faz depilação por cera tem muita foliculite. O uso de lâminas em si também gera foliculite. A fricção, né? Muitas clientes me perguntam porque usam roupas muito apertadas e ficam sempre com aquelas bolinhas, né, no bumbum. E não entendem o que é aquilo. E é foliculite, né? Devido ao atrito, à fricção, né, da roupa com a pele e por muitas horas usando aquela roupa, né? Então, a possibilidade de ter bactérias e ali desenvolver uma foliculite é enorme. E também tem como outro fator externo é a falta de higiene, né, da pessoa, de não ter uma rotina de tomar banho, que aí vai gerar, né, ou aumentar uma proliferação de bactérias naquele local. O que é que acontece? A população brasileira, as mulheres principalmente, elas sempre estão se preocupando mais o quê? Com a higiene, né? Com a questão prática de estar com os pelos sempre em ordem, de não estar se preocupando com os pelos, da higiene que isso traz, né? Uma pele que fica mais limpa, que não tem tanta proliferação de bactérias. E aí essas mulheres estão cada vez mais aderindo às depilações, né? As depilações tanto convencionais, né, que já são as que as mulheres fazem, e estão cada vez intensificando mais o fato da depilação a laser, né, da luz pulsada em si, que são depilações mais duradouras e que vão diminuir, né, todas essas patologias do pelo, que vão dar mais conforto a ela, mais higiene, mais praticidade. Tem também o furúnculo, tá? Eu tive uma paciente que ela, bem inocentemente, né, tinha um gilete lá no banheiro que já tinha muito tempo que tinha sido usada, e aí ela, nas pressas, usou a gilete na axila
e isso gerou um furúnculo enorme, a ponto de ela precisar fazer uma cirurgia, né, para retirada. E aí a gente nunca pensa que uma simples lâmina, um simples ato ali de se depilar, né, com a gilete que já está lá há muito tempo, com a lâmina que já está lá há muito tempo, né, a possibilidade de ter bactérias, de ter proliferações ali, e a gente nunca pensa, né? E aí ela veio bem aperreada por causa disso. Então, o furúnculo já vai ter, tem um nódulo, né? Já é um nódulo bastante doloroso. Já vai ter uma proliferação maior ainda de bactérias. É vermelho, né? É quente e drena bastante pus. Então, é causado pela infecção do folículo piloso, né? E da glândula sebácea. Então, existe a inflamação das duas coisas pela bactéria do Staphylococcus. E é bem dolorido, normalmente, muitas vezes, precisa de uma intervenção, né, hospitalar para a sua retirada. E aí, outra patologia do pelo é a hipertricose. Então, o que é isso? É o aumento de pelos em relação ao que seria considerado normal, né, para a idade, para o sexo ou para a raça. Por exemplo, homens que têm muito pelo na região das costas. Então, são casos de hipertricose e normalmente eles são ocasionados por uma herança mesmo genética. Então, e isso aqui é super interessante de se tratar, de conseguir eliminar com a depilação a laser. Então, são pacientes que ficam gratos, né? Porque realmente é uma quantidade exagerada de pelos e que é uma herança, né? Então, tem que ser retirada. A única coisa que a gente consegue retirar é com a depilação. E aí também tem outro caso, que é o hirsutismo, que acontece nas mulheres, que é o crescimento, né, de pelos que seriam de padrões masculinos, né? Em uma mulher, por exemplo, pelo no bigode, mulheres com barba. Então, isso aí é uma discrepância, né? Um aumento exagerado do hormônio testosterona. Então, precisa ser avaliado, precisa ser encaminhado para um endocrinologista para saber como é que está essa relação dos hormônios sexuais, para poder, fazendo o tratamento, ou seja, esses hormônios estando controlados, ela pode realizar a depilação a laser, né, conseguir eliminar esses pelos sem nenhum problema. Então, precisa só que seja identificado. Então, na avaliação, é super importante que você tenha esse olhar atento para identificar essas patologias do pelo. Muitas vezes a cliente ela relata para você que tem, né, uma paciente que ela se conhece, que ela conhece aquilo, né, aquele incômodo, mas tem pessoas que elas não conseguem entender o que é aquilo. Por exemplo, as clientes que falam das bolinhas no bumbum, né, elas não conseguem entender que é foliculite, né, que é uma inflamação, é uma infecção que precisa ser tratada, né? E também que para que isso não ocorra recorrente, né, que normalmente é devido às roupas apertadas, por exemplo, e que ela não volte, não fique sendo recorrente, é necessário que a gente consiga eliminá-las completamente. E a única forma de eliminar completamente é com a depilação a laser. Então, muitas pessoas passam cremes, né? Cremes dermatológicos. Esses cremes, eles são até interessantes de serem usados no momento que você está aqui com aquela inflamação. Então, tem que usar corticoide, tem que usar pomada anti-inflamatória na área, porque a gente precisa cessar aquela inflamação. E aí, nesse caso, nem é interessante se a cliente chegar na clínica com essa exacerbação. Então, é necessário que primeiro seja tratada, diminuída aquela inflamação, controlada aquela infecção, para que a gente consiga retirar, consiga fazer em seguida a depilação a laser. Mas, então, esse caso de hirsutismo é exatamente isso. A gente precisa detectar, principalmente na avaliação, se você vê sinais de que ela tem pelo em áreas que seriam áreas masculinas, né? E aí também vem o buço, vem o queixo, né? Toda a região da face,
Vem a região dos mamilos também, que também pode ter pelo e que é uma característica masculina e que detecta, né, que tem hormônios alterados. E uma vez tratados esses hormônios, né, controlados, a gente consegue fazer o procedimento de depilação com êxito, né? E aí sendo eliminado esse pelo, mas que sempre tem que dizer a ela que ela precisa sempre estar em controle com esses hormônios, porque senão pode acontecer dos pelos retornarem.